Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer, nós estamos aqui de novo, né? Vamos continuar o nosso conteúdo sobre os protozoários na nossa aula de biologia. Na aula anterior, a gente terminou os grupos aí, a gente falou dos últimos 4 filos que compuseram aí essa nossa classificação que a gente fez, né, para a gente poder trabalhar, né? Que eu falei para vocês que nós dividimos então esse reino, né, esse reino protista em 2 grandes grupos para a gente poder, né, ter uma certa didática aqui para seguir, né? Então a gente separou em grupos de protozoários, sendo aqueles de maioria heterótrofa, né? E um outro grupo, as algas, né? De maioria autótrofas, que inclusive é o nosso conteúdo da nossa aula hoje, certo? Então a gente vai falar um pouquinho, assim como a gente fez lá nos protozoários, falar um pouquinho das características, depois a gente já vai entrar nos grupos, né? Falar um pouquinho de cada grupo, alguma particularidade interessante, marcante, e vamos seguir aí nas próximas 2 aulas também, né? Então nós teremos essa e mais 2 ainda de grupos de algas, e aí enfim nós vamos chegar no final lá do nosso estudo dos protozoários e partir para um outro grupo aí, tá certo? Então, algas, características gerais, organismos eucariontes, né? A partir das bactérias, todos os organismos são eucariontes, tá? Então, quando a gente fala em procarionte, pode lembrar de cara as bactérias, tá? Não existe outro organismo que seja procarionte, a não ser as bactérias. Então, partindo aqui dos protistas, né, dos protozoários para os grupos mais recentes, aí, né, dessa forma, os grupos mais superiores, né, todos eles são aí organismos eucariontes, ou seja, aqueles que têm células eucariontes, tá? Autótrofos ou heterótrofos, né, mas agora há pouco eu falei para vocês que a gente deu uma separada, né, didaticamente, mas lembre-se que, inclusive, é um filo que a gente já vai ver nessa aula, que é o filo Euglenozoa, né? A gente viu lá que tinha representantes autótrofos e heterótrofos, sendo este da mesma classe, né? Ou seja, ora esse organismo é autótrofo, ora ele é heterótrofo, dependendo das condições ambientais. Então, por isso que aqui vai aparecer autótrofos e heterótrofos. Porém, todos esse grupo que a gente separou de algas aqui, maioria autótrofo, certo? Unicelulares ou multicelulares, né? Unicelulares são aqueles organismos compostos de uma célula só, e os multicelulares de várias células aí. Esses multicelulares, inclusive, eles podem alcançar, olha, 60 metros aí de tamanho, né? Que é um grupo de algas que depois a gente vai tratar um pouquinho sobre elas também. Podem formar colônias, assim como basicamente todos os protozoários, né? Podem formar colônias. São avasculares, apesar de uma certa proximidade com plantas. O que é esse avascular aqui? Quando fala em vascularidade, a gente está falando em vasos condutores, né? Imagine isso aqui, que é um tronco de uma árvore, e aqui dentro então tem vasos condutores que levam o que aqui? Seiva, né? Levam nutrientes, água, né? Para o topo da planta, e que retornam aí então com o produto da fotossíntese para distribuir para as células desse organismo. Esses vasos condutores a gente não tem nas algas, né? Até por isso que elas não são plantas, né? Mas elas são muito próximas aí, sim, por outros motivos, né? Mas não por terem vasos condutores. Então elas não têm vasos condutores, apesar de serem, né? Você observar morfologicamente uma alga, ela é muito parecida com uma planta. Dá para você se enganar tranquilamente. Você vai observar e vai dizer que é uma planta, mas não é, tá? Então são avasculares, não tem os vasos condutores, tá? E esses vasos é o xilema e o floema, que lá mais para frente a gente vai estudar com um pouco mais de propriedade isso aqui, tá? Vou escrever de caneta aqui porque a lápis não está aparecendo. O xilema e o floema, né? O xilema, então ele vai levar seiva bruta, já o floema ele traz
seiva já pronta, né? Essa seiva bruta, elaborada que a gente sempre falou, mas enfim, é a condução aí da água, dos nutrientes para as partes fotossintetizantes da planta, para que sim, esse seja convertido aí em carboidratos, né? E outras substâncias que a planta, enfim, precisa para o seu metabolismo, para o seu crescimento e desenvolvimento, tá certo? Habitam rios, lagos, oceanos e ambientes terrestres úmidos, tá? Então, assim, ó, são organismos aquáticos, né? Quando a gente fala aquático, a gente está falando em água dulcícola e marinho, né? Então, água doce e salgada aqui, né? Rios, lagos, oceanos, né? E quando estes estão em ambientes terrestres, precisa ser um lugar com muita umidade. Precisa muita umidade, tá? Quando aquáticas, podem ser plantônicas ou bentônicas. Lembram da última aula que a gente falou disso aí? Né? Deixa eu ver onde que está o... Lembram desse desenho que eu fiz na outra aula que a gente teve? Né? Bentônicas lá no fundo e plantônicas mais superficial, né? Na coluna de água, né? Certo? Não esqueçam, né? Então, eles podem ser plantônicas ou bentônicas. Podem ver em cima ou no fundo, né? E podem... e possuem vários pigmentos, né? Pigmentos o quê? Clorofila, xantofila, caroteno. O que são esses pigmentos? Esses pigmentos estão lá nos plastos, né? Que são responsáveis aí pela fotossíntese, e eles são responsáveis por captar a luz, né? E eles acabam aí dando cores características para essas algas, né? Vocês já não ouviram falar em algas verdes, algas pardas, algas douradas? Esse pardo, esse dourado, o vermelho, né, que são as ficobilinas, são características das algas por apresentarem vários tipos de pigmentos aí, tá? Então, inclusive, dentro das algas aqui, essa ter ou não ter pigmentos é um modo de você classificar elas também, né? Porque ela vai adquirir uma certa coloração, então ter ou não ter alguns pigmentos é a característica aí de classificação dentro desse grupo das algas. As algas são os maiores liberadores de oxigênio para o ambiente. Falando em importância, né, um pouco, as algas são os maiores contribuintes aí do oxigênio do ambiente, né? A gente sabe que quando ocorre a fotossíntese, a planta ou a alga, ou qualquer organismo fotossintetizante, o objetivo dele não é produzir o oxigênio, né? O oxigênio ele sobra, digamos assim, lá naquele processo que ele está fazendo, e ele libera para o ambiente. Mas para nós o oxigênio é muito importante, né? E se nós for pensarmos em quantidade, né, de liberação de oxigênio, as algas estão em primeiro lugar. As algas aí, elas ganham de todas as plantas terrestres, inclusive, né? Então, as algas produzem cerca de 60%, enquanto as plantas e outros aí, 40%, né? Então, elas são aí os maiores liberadores de oxigênio para o ambiente. Mas elas também são importantes na construção civil. Várias construções em lugares que são de beira de praia, lugares que são muito frios, né? O pessoal costuma utilizar algas na cobertura das casas, né? Bem interessante isso aqui. Cosméticos, né? Inclusive tem um certo gênero de algas aí que eles retiram um certo carboidrato especial aí da sua parede celular que chama-se agar-agar, né? Tenho certeza que você já viu. Tem alguns shampoos e outros produtos aí que vem escrito, né? Tem agar-agar e tal. Então saiba que é uma alga, né? É um protozoário. Alimentação, né? Comida japonesa, por exemplo. Quando você vai no restaurante japonês, tem lá um arroz com uma alga ao redor, né? É uma alga. Então serve sim para alimentação. Em alguns lugares também eles fazem muita salada e outros tipos de alimentos, né? Filtradores de ambientes poluídos, né? Isso aqui é muito legal também, né? Ambientes assim com uma poluição enorme. O pessoal coloca lá algumas algas específicas e elas acabam aí filtrando o local, né? Ou seja, se não tiver mais entrada de poluentes, aquele ambiente ele consegue ser
praticamente limpo com a ajuda dessas algas aí, tá? Então são várias aí as importâncias das algas para o ambiente, beleza? Então agora a gente entra em grupos, né? Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar de dois, né? Vamos falar de dois filos aí, o Euglenozoa e o filo Dinoflagellata, né? A gente vai começar então pelo filo Euglenozoa, que ele não é novo para nós, porque nós já falamos anteriormente, né? Lembra que a gente falou lá no grupo dos protozoários, né? A gente falou do filo Euglenozoa. Falei lá anteriormente que ele tinha duas classes, a Kinetoplástida e a Euglenida, né? Euglenida, então, é a que nós vamos tratar aqui. A Kinetoplástida a gente já falou, né? Que são aqueles organismos que têm o kinetoplasto, tem lá uma similaridade com a mitocôndria e tal, e que são representantes lá o Trypanosoma cruzi e o Brucei, né? Que são lá causadores lá da doença de Chagas, da doença do sono, que a gente comentou, né? Mas esses são outra classe, porém está dentro do filo Euglenozoa, né? E a outra classe que nós não falamos lá, nós vamos falar agora, que é a classe Euglenida, né? São todos unicelulares, ou seja, compostos de uma célula, habitam ambientes de água doce, né? Ambientes de água doce. Possuem como característica a presença de dois flagelos, que é justamente o que une aquela classe Kinetoplástida com essa Euglenida, é justamente a presença desses flagelos, né? Num geral, assim, um sempre mais longo que o outro, um às vezes é imperceptível, né? Ele fica lá na base, lá, né? E quase que você não consegue perceber ele, né? Nota-se também a presença de um estigma ou um ocelo. Esse estigma aqui, ó, ele vai estar presente e ele é importante, tá? Já vamos ver a importância dele. Mas imaginem esse estigma como se fosse, eu vou colocar aqui um olho primitivo, né? Um olho primitivo, ou seja, esse olho primitivo, né? Esse estigma, ele é responsável por captar sinais luminosos, né? Vou colocar dessa forma aqui para ficar mais fácil de entender. Então, os ocelos ou o estigma, né? A função dele é localizar o protozoário num ambiente iluminado. Por que é importante isso aqui? Por quê? Porque eles são fotossintetizantes, né? Algas, que nós estamos falando agora, fotossintetizantes, né? Autótrofos. Então, para que é importante ter o ocelo, o estigma? Porque daí vai levar ela para os ambientes que tem luz, né? Quando vocês estudaram a fotossíntese, vocês lembram o que eram os fatores importantes para uma fotossíntese? É o CO2, né? É a água e qual que é o outro aí? A luz. Se você tirar qualquer um desses aqui, não ocorre fotossíntese. Então, tem água a montes, né? CO2 também. Se não tiver luz, não vai ocorrer fotossíntese. Então, é a função do ocelo levar isso para levar o protozoário para lugares que contenham luz, tá certo? Porém, esses representantes da classe Euglenida, eles podem também ser heterótrofos. Quando isso vai ocorrer? Quando não tiver luz. Porque se não tiver luz aqui, ó, não vai ter fotossíntese. E aí o que ele vai fazer? Vai ter que correr atrás de alimento. Ou seja, ele vai virar heterótrofo nessa condição de não ter luz, né? Então, ó, os euglenoides não possuem parede rígida, o que possibilita esses indivíduos fagocitar partículas alimentares na falta de luminosidade. Ou seja, eles podem ser autótrofos e também heterótrofos. Olha que legal isso aí, né? Porque a parede celular muito rígida ia dificultar ele de fagocitar, né? De trazer a partícula alimentar para dentro dele, né? Para ocorrer a digestão. Ele tendo essa parede mais maleável, né? Não sendo tão rígida,
facilita ele a ser heterótrofo também em condições de não luminosidade, né? Falta de luminosidade, porque daí não tem como ocorrer a fotossíntese, né? Essa condição também confere uma agilidade maior, né? Uma maior motilidade, principalmente em ambientes lodosos. Ou seja, se ele tem uma parede muito rígida, é que nem nós, se você tivesse uma armadura de ferro, né, ao redor de você, sair caminhar é uma dificuldade, né? Agora, sem, né, você tem uma maior mobilidade, tá? Então, essa falta de parede rígida também ajuda, né, na questão de mobilidade, na captura de alimento, né? Então, é uma característica legal isso aí. Os euglenoides se reproduzem por fissão binária, né, que é a divisão binária, a cisparidade, né, que no geral é o que duplica material genético e separa em duas células filha, tá? Aqui a gente tem um desenho, né, ficou um pouco pequeno, achei, né? Enfim, características marcantes que a gente pode pontuar aqui é a presença de dois flagelos, ó, um flagelo bem grande e o outro é praticamente imperceptível, ó, ele está aqui, ó, certo? Ainda aqui dentro desse corpo basal aqui, né, que é onde forma o flagelo. Então ele está escondidinho, mas tem dois flagelos, que é uma condição que caracteriza os representantes desse filo euglenozoa, ter dois flagelos, tá? A outra característica é isso aqui, ó, a presença do estigma, né, que a gente falou agora há pouco aí, que condiciona esse indivíduo a procurar lugares aí que tenham luz, né, presença de luz, né, para que ele possa aí fazer ou realizar a fotossíntese, tá? Certo? Então, esse filo euglenozoa que a gente tratou tem duas classes aí. A classe quinetoplástida, que a gente tratou já, a gente já falou lá, que são o Trypanosoma cruzi, e agora a classe euglenida, né? Essa classe euglenida aqui, então, água doce, característica de ter dois flagelos, e sempre um deles mais longo, autótrofa ou heterótrofa, né? Então ela pode ser autótrofa ou heterótrofa, dependendo do ambiente. Possui o estigma, para se localizar na luz, né? Lembram que é um tipo de um olho primitivo, né, que só consegue detectar luz, tá bom? Não possuem parede rígida, o que facilita aí na captura de alimento e também na agilidade, e a reprodução é por fissão binária, certo? Beleza? Bem tranquilinho, né? Beleza, vamos para o outro grupo aqui, que são os dinoflagelata, tá? Vamos ver aqui. Compreende um grande grupo com cerca de 4.500 espécies, tá? É um grupo bem grande, porém a metade desse número aqui, cerca de 2.000 e poucas espécies, aí 2.300 espécies, são fósseis. O que é um fóssil? O que é um fóssil? É aquilo que não está mais, não tem mais vida atualmente, né? Não temos representante nenhum com vida atualmente, ou seja, só tem representantes fósseis que viveram há muitos anos atrás e que foram extintos de alguma forma, né? E sobrou alguns resquícios deles, né? Algum tipo de marca ou alguma parte que ficou preservada de alguma maneira, né? E que foi possível identificar como sendo desse filo dinoflagelata aí, tá? Então são protozoários biflagelados, tá? Cuja maioria é unicelular e predominantemente marinha, ou seja, vivem predominantemente no mar, né? Porém, claro que alguns você consegue encontrar também aí no ambiente de água doce, tá bom? Ele aqui, ó, só complementando aqui, ó, porque ele fala em biflagelado, ele também possui dois flagelos, só que esses dois flagelos não é que nem aqui no euglenozoa que a gente viu, né? Não é a mesma coisa. No euglenozoa, os dois flagelos estão ali numa parte, um imperceptível e um maior.
Esse aqui vocês já vão ver aqui, vou mostrar uma foto para vocês, vocês vão ver a diferença dos dinoflagelados para os Euglenozoa, tá? Fazem parte da maior parte do plâncton, vamos deixar aqui, ó, fazem parte da maioria do plâncton. Vamos trocar aqui. Da maioria do plâncton, né? O plâncton é uma associação aí de algas e bactérias que estão aí na região plantônica do mar, por exemplo, e que serve de alimento para peixes, baleias e outros organismos marinhos aí, né? Então, as algas desse filo dinoflagelata que compõem aí a maioria desse plâncton aí oceânico. Algumas espécies são bioluminescentes, que emitem pontos de luz que podem ser facilmente observáveis durante a noite nas areias da praia e na água. Outras são endossimbiontes e têm grande importância no crescimento de corais, né? Esses corais aí a gente vai estudar lá no reino animal, a gente vai estudar um filo chamado de Cnidaria, né? Uma classe Anthozoa, né? Que são aí dos corais, mas isso mais para frente a gente vai estudar. O que é importante saber agora é que algumas algas, elas vivem junto com esses corais, ou seja, o coral vai dar uma certa proteção, né? Uma certa proteção de alguma maneira, vai fornecer algum tipo de nutriente, né? Porém, a alga vai fornecer o quê? A fotossíntese para aquele coral, né? Então, os dois vão se beneficiar com essa associação, tá? E alguns aqui também são bioluminescentes. Eu já vou mostrar uma foto para vocês. Eles emitem pontos de luz, né? Ou seja, eles brilham à noite e dá para ver muito da praia, né? Confesso que nunca vi pessoalmente, mas deve ser muito bonito esse tipo de alga, né? Espero que um dia eu possa aí ter o prazer de presenciar isso aí, tá? A alga fornece energia ao coral sob a forma de produtos provenientes do seu metabolismo, né? Então a alga vai fazer a fotossíntese e vai passar para o protozoário, né? Por exemplo, açúcares, carboidratos provenientes desta fotossíntese, né? Em contrapartida, o coral disponibiliza proteção, abrigo e nutrientes para que ela possa realizar essa fotossíntese, né? Então, um vai contribuir com o outro, né? E aqui, então, está aquele bioluminescente que eu falei, né? Aqui ele está sozinho, né? Unicelular, né? E é desse gênero Noctiluca aqui, né? Então, se você quiser mais informações, coloca aí na internet, dá uma pesquisada sobre esse gênero de alga e olha na praia aqui, né? Então, aqui a praia, né? Não sei se está bem nítido aí para vocês, mas é uma praia, o mar aqui, ó, né? E olha os pontos de iluminação, então, que ele está apresentando aqui, né? Que é muito, muito interessante, bonito, deve ser muito bonito isso aqui, né? Enfim, não posso falar com muita propriedade porque realmente eu não conheço direito isso aqui. Nunca pude ver também, né? Mas, enfim, fazem parte aí do filo dinoflagelado. Alguns dinoflagelados possuem tecas, que são placas de celulose que sobrepõem a parede celular. Então, essa placa de celulose que sobrepõe a parede é chamado de anfiesma, né? Esse anfiesma aí acaba dando uma certa proteção muito maior para esses dinoflagelados aí, tá? Então a gente acaba chamando eles de tecados, né? Dinoflagelado tecado ou atecado, né? Que tem ou que não tem teca, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um com teca, né? E aqui um sem. Basicamente ele tem essa estrutura, tipo uma carapaça mesmo por fora, que vai dar uma certa proteção maior. Aproveitando o desenho aqui, ó, a gente vê que, diferente lá do outro filo que a gente acabou de ver, do Euglenozoa, o flagelo, os dois não estão numa extremidade, ó. Nós temos um flagelo aqui, né, chamado de flagelo longitudinal, e nós temos um outro flagelo aqui, ó. Estão vendo?
o flagelo transversal, ou seja, ele é tipo um animal, um organismo, animal não, né? Um protozoário que tem um flagelo que vem para um lado e um que vem para baixo, né? Então, esse flagelo aqui, ele faz movimento rotacional e o outro impulsional aqui, ele impulsiona, né? Então, ele vai seguir naquela direção, por exemplo, com esse aqui batendo, esse aqui rodopiando, né? Então, ele vai andando, rodopiando. Então, ele é um pouco diferente dos outros, né? Ele é bem diferente, na verdade, né? Então, ele rodopia e se impulsiona aqui. Se ele quer ir, por exemplo, para cá, ele para esse e continua esse, e o movimento ele consegue vir para cá. Então ele é bem diferente com essa presença desses flagelos aí, dessa maneira dispostos aí, né? Certo? Então é o que chama atenção aqui também. Outras regiões, né, que a gente vai falar é que alguns criam esses sulcos, né? E aí a gente chama esse transversal aqui de cingulum e esse longitudinal aqui de sulcus, né? Então, cíngulo e sulcus, né? Tá bom? Outra característica interessante aqui, ó, já que nós estamos aqui no desenho, é que esse cingulum aqui, que é esse sulco transversal, ele divide o corpo em duas partes, ó. Ele tem duas regiões, ó, uma que fica para cá e outra para cá. E essas regiões recebem nomes específicos, ó. Essa região aqui, né, mais anterior aqui, ela vai receber o nome de epicône. Já a região mais posterior aqui para baixo aqui, ó, é o hipocône. Hipocône e epicône são as regiões aí divididas pelo cingulum, que é um sulco aí transversal que tem um flagelo lá dentro, tá certo? Bem interessante isso aqui também. E aí a gente pode ter os tecados e os atecados, tá bom? O batimento dos flagelos faz com que o movimento seja rodopiando, que é isso que eu falei para vocês agora, né? Um bate para um lado, o outro impulsiona, então acaba aí fazendo um movimento de rotação, né? Um movimento rodopiando esse organismo aí, né? Então, o flagelo transversal bate ondulatoriamente, promovendo o movimento de rotação. Já o flagelo longitudinal apresenta a função propulsora, né? Então, que vai levar ele, e o outro faz com que ele vá girando, né? Então, bem interessante isso aí. Na maioria das espécies, observa-se a formação de estrias denominadas de acordo com a orientação dos flagelos, que é também o que eu mostrei para vocês no desenho, né? Vai ter o cíngulo e o sulcus, né? Volta um pouquinho ali, tu vai ver ali no desenho o cíngulo e o sulcus, né? Que é essas duas estrias aí, né? Ou esses dois locais onde a gente vai encontrar os flagelos. A distribuição do cíngulo, a estria transversal, que é aquela ali que eu mostrei para vocês, né? Você tem uma transversal, que é o cíngulo e os sulcus, né? Cíngulo e sulcus. A distribuição dos cíngulos, a estria transversal, possibilita a divisão do corpo dos dinoflagelados em duas regiões distintas. Uma anterior, né? Uma anterior, o epissoma, e uma posterior, o hipossoma. Então, a gente tem o epissoma e o hipossoma, né? Então, essa parte aqui é o epissoma, e essa parte inferior aqui é o hipossoma, certo? Então, é dividido pelo cingulum, que é esse aqui, é o cingulum. Cingulum, tá? E esse é o sulcus. Os dinoflagelados são responsáveis pela formação das marés vermelhas. Ó. Isso aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Eu também só ouvi falar, nunca presenciei pessoalmente uma, né? Mas é um fenômeno muito, muito difundido aí, né? Então, a maré vermelha ocorre por quê? Porque representantes deste filo dinoflagelata aí, eles se reproduzem
de uma forma desenfreada e proporcionam condições favoráveis em condições favoráveis, então, de temperatura e nutriente, eles começam a se reproduzir, um atrás do outro, e muito. E aí eles começam a liberar certas toxinas, né, junto com alguns esporos, né, e tal, e isso acaba, pela quantidade, formando aquela camada vermelha que a gente observa no mar, certo? E também essa quantidade absurda, ela acaba sendo tóxica para quem? Para muitos organismos, né? Principalmente filtrantes, né? Certo? E quem mais sofre aí são os crustáceos, né? Esses crustáceos, inclusive, se um ser humano, né, tá ocorrendo lá essa maré vermelha, e o ser humano acaba consumindo qualquer um desses organismos aí que esteja intoxicado, pode sim causar aí uma certa intoxicação nos seres humanos e, dependendo da gravidade, porque não, pode até levar à morte aí de uma pessoa, dependendo da situação e da condição de intoxicação dessa pessoa, tá certo? A gente tem aqui então essa maré vermelha, né? Olha, né, como fica, né, a água, bem característica, né? Aqui outro, né, aqui já um pouco mais visível porque tem a praia ali, né? E aí a gente vê aqui essa maré vermelha aí. De longe assim, tudo fica muito bonito, inclusive, né? Parece uma outra condição aí. Se pintaram aí, né? Ficou interessante. A reprodução é por fissão binária, tá certo? Aquela mesmo do euglenozoa ali, divide o material, duplica o material genético e divide a célula, tá? E chegamos no fim dessa aula, né? Vou só falar um pouquinho sobre esse dinoflagelado. Então, ambientes aquáticos, ou seja, água doce e marinha, porém a maioria é marinho, tá? Característica, biflagelados, porém os flagelos, um longitudinal, né, e o outro transversal, que faz com que ele faça aí movimentos rotacionais, né? Ele gira. É componente da maior parte do plâncton, né? Esse plâncton é o que? O plâncton é aquilo que está na água, na coluna de água, formado por algas e bactérias, e os peixes, que outros organismos que vivem ali naquele ambiente se alimentam disto, né? E esses biflagelados, esses dinoflagelados aí, eles são componentes da maior parte do plâncton, tá? Então, a alga que participa muito dessa composição é os dinoflagelados, tá? Alguns possuem tecas e outros não. Então, temos os tecados e os atecados, nessa teca aí um pouco mais rígida, que vai dar uma proteção maior para ele. Faz, então, um movimento rodopiando pelo batimento dos flagelos, né? Um transversal e um longitudinal, né? E a sua reprodução, né, característica está aqui, né? Fissão binária, que é aquela que duplica o material genético e separa a célula, então. E são responsáveis por esse fenômeno aqui, que é muito interessante, que é a maré vermelha. Além disso também, né, esse outro aqui, que também é muito interessante aqui, esses dinoflagelados aí, do gênero Noctiluca aí, tá? Então, que eu também achei muito interessante isso aqui. Muito bonito também de olhar, tá certo? Beleza, pessoal? Espero aí que, né, tenham compreendido esses dois filos que a gente trabalhou hoje. Na próxima aula a gente dá continuidade e assim como na próxima também. Então, nós teremos aí mais 2 aulas sobre os protozoários e aí a gente vai encerrar esse conteúdo, certo? Um abraço para todos vocês, bons estudos aí e até a nossa próxima aula.